Temos convidado, Milton, Ricardo Silva na linha conosco. Ah, sim. Ricardo Silva, gente, é filho do Rafael Silva, que comandou, repito, num grande clube lá de Ribeirão Preto, lotadaço, a festividade lá, né, o momento que eu recebi o título de cidadão de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está no meu coração porque lá eu vi o Pelé. Durante uns 3, 4 segundos, cara a cara ali, porque foi pegar uma bola na lateral, claro, desceu, né, baixou-se, é claro, e levantou. E eu vi o Pelé. Foi uma das grandes emoções, 1964. Mas o filho do nosso glorioso Rafael Silva, deputado federal e torcedor do Botafogo, hein? O senhor é um traíra, hein, deputado? Oi, Milton. Primeiro, uma alegria falar com você. A gente torce para o Botafogo e bem, mas a família inteira é comercialina, então aqui é tudo comercialino. Como é que vai o seu pai, em tantos anos deputado, deficiente visual e exemplar, né? Ô Milton, primeiro parabéns aí pelo seu programa, estou te ouvindo desde cedo, e você é o nosso Pelé da comunicação. O meu pai é teu fã, eu sou teu fã, você é brilhante, é genial e parabéns. O meu pai está bem, no 8º mandato como deputado estadual, uma vida muito bonita. E meu pai perdeu a visão, eu vi o seu áudio aí falando de sua mãe, e a gente fica emocionado, porque quando fala de pai e mãe emociona. O meu pai perdeu a visão dos olhos quando eu tinha 1 ano de idade, Milton. Eu tinha 1 ano, a última imagem dele, vou até te mandar foto depois, é ele na igreja me levantando no dia do batismo, ele enxergava ainda. E hoje eu tenho orgulho de ser deputado junto com ele. O meu pai estadual reeleito, com mais de 118 mil votos, e agora eu também reconduzido à Câmara Federal com quase 134 mil votos, numa boa responsabilidade. Aliás, você como deputado federal, teve um dia, mandaram para mim lá de Brasília, numa reunião de vocês lá e tal, de deputados, você encheu minha bola lá, rapaz. Muito obrigado, viu? Imagina, Milton, eu estava presidindo uma sessão da Câmara Federal e me veio à mente ali, falava com meu pai naquele dia sobre você, sobre a sua atuação, que é genial, e não é puxar saco não, é verdade, não tem ninguém que se iguale a Milton Neves na comunicação esportiva do Brasil, essa cabeça pensante, que lembra de tudo, que revive a história do futebol. Então eu falei da presidência da Câmara sobre a sua atuação, e é verdade, Milton, é verdade o que você representa para o nosso país, para a história de muitos jogadores que já ficaram esquecidos, e você faz com que eles tenham vida. Então a gente espera que Milton Neves viva por mais 100, 200 anos, para que esses jogadores que já se foram, ou que ainda estão aí, mas muitas vezes esquecidos, para que eles continuem vivos na memória, e você faz esse trabalho de forma espetacular. Muito obrigado, deputado, muito obrigado. Nós vamos falar dessa picaretagem que você está presidindo também, ou coisa parecida lá em Brasília, dos cartões vendidos aí, ou comprados vergonhosamente no futebol. Vamos falar disso na sequência, mas antes eu quero escalar o teu time do coração que o teu pai me falou. Machado, Ditinho, Veríssimo, L. Vieira e Maciel, Berguinha, Dalberto, Zuíno, Alex, Antoninho e Gazi. Você sempre foi Botafogo, para com isso! Muito bem, Milton. A gente torce aqui em Ribeirão Preto para que os dois times eles vão bem. A gente gosta muito aqui do Botafogo. Botafogo tem história. E o nosso comercial, que é o time do coração também. A família inteira bafuda aqui em Ribeirão Preto, mas com carinho grande pelo nosso sempre firme, forte Botafogo de Ribeirão Preto. São os dois times que, aliás, se estivessem os dois na primeira divisão em tudo, isso aqui estava pegando fogo, porque Ribeirão ama o Come Fogo. Quando tinha aqueles jogos, você se lembra disso, já fez muitas coberturas, do Come Fogo sempre parou Ribeirão Preto, parava a região toda, Milton. Isso mesmo, isso mesmo. E o Datena, não sei se você sabe, o nosso Datena, super Datenão, ele quando tinha 16 para 17 anos, teve um Come Fogo aí, de aspirantes, ou jogadores que na época eram aspirantes, né? Agora é juniores e tal. E o centroavante lá estava dando muito pontapé no Datena, entendeu? E aí, rapaz, numa dividida, sabe o que aconteceu? O Datena quebrou a perna do cara. O Datena é terrível. O Datena é Ribeirão Pretano, assim, o Datena veio daqui, assim como também nosso Fausto Silva, o Faustão. Eu encontrei com o Faustão outro dia em São Paulo.
ele se lembrou dos bairros de Ribeirão Preto. Encontrei com o Datena também na Câmara Federal, numa oportunidade, Datena que tem vínculos fortíssimos com nossa querida e amada Ribeirão. Muito bem. Agora vamos falar desse assunto que está no mundo inteiro, principalmente, é claro, aqui no Brasil. Você está presidindo o que mesmo para esclarecer, para combater essa venda de cartão? Uma vergonha. Eu estou na área como ouvinte e jornalista há 150 milhões de anos. Entendeu? Eu não sabia que existia isso aí. Quer dizer, jogo comprado, lá no passado falam muito árbitro comprado e tal, entendeu? Mas agora, negócio de cartão, porque aposta-se em tudo, né? Um cartão vermelho. Eu lembro até de um dos acusados aí falou o seguinte, estão querendo meu dinheiro de volta, mas é o seguinte, eu fiz de tudo para ser expulso, só faltou eu bater no juiz. Aí, olha, então, o que o senhor está presidindo nesta área? Ô, Milton, eu fui agora eleito vice-presidente da CPI na Câmara Federal, que tem a missão de apurar essas fraudes dentro de campo. Isso, de fato, é um absurdo e mexe com a credibilidade, Milton, do futebol brasileiro. O futebol é paixão, movimenta dinheiro, movimenta uma cadeia de geração de empregos, movimenta uma porrada de coisa. E quando a gente tem dúvida se algum jogo ele é aquilo de verdade, ou se algum jogador simulou um cartão, a gente começa a duvidar de tudo. Você vê um jogador tomando cartão amarelo, um juiz dando cartão vermelho para alguém, você já desconfia. Então, é muito ruim o que aconteceu, esse conluio entre alguns apostadores criminosos, bandidos, com alguns jogadores que recebiam dinheiro. E aí a gente tem que apurar na Câmara Federal, ô Milton, e eu espero que a CPI não vire pizza, porque hoje no Brasil, infelizmente, tem esse imaginário, a CPI vira pizza. Espero que essa CPI não vire pizza, até para apoiar as apurações do Ministério Público de Goiás, com uma apuração rigorosíssima, que está mandando gente para a cadeia, está denunciando desde bandidos criminosos que ameaçavam. E aí o jogador entra nessa pataquada toda aí, para levar um dinheiro, achando que não está fazendo mal para ninguém, mas está fazendo um mal danado para o futebol brasileiro, para a credibilidade do futebol, e ele acaba depois sendo ameaçado. Então nós estamos já em início de apuração de ameaças de jogadores também, que não conseguiram entregar aquilo que prometeram, que pegaram dinheiro e dinheiro vivo. E aí, Milton Neves, nós temos que apurar, preste atenção você, seus ouvintes, a origem do dinheiro. Porque se estão pagando 50 mil, 100 mil, 200 mil para jogador simular algo dentro de campo, esse dinheiro tem uma origem. E essa origem vem de onde? Certamente de outros crimes. E não se descarta nem mesmo que seja de tráfico de drogas. Vai saber. Claro que a CPI tem que apurar, pode quebrar sigilos, pode fazer convocações. Esperamos que isso aconteça. Quem é que está na mesa nesse caso com o senhor? Olha, temos já 8 jogadores que deverão ser convocados, muito mais poderão ser convocados. Os 8 que tiveram atuação suspensa pelo STJD. Nós temos presidentes de clubes que deverão ser chamados, em especial dos clubes que tiveram jogadores envolvidos, para entender também da direção dos clubes como é que eles lidaram com isso, como é que eles estão lidando com isso. O próprio promotor do caso em Goiás deverá ser ouvido também pela CPI. Já temos um estabelecimento de um cronograma prévio de convocações e de possíveis também quebra de sigilos, e eu defendo que a CPI vá na origem do dinheiro, em especial crimes de lavagem de capitais, para que se apure de onde vem essa grana em montante aí estratosférico, Milton. E olha, não querendo ensinar o Padre Nosso pro vigário, mas lá em Muzambinho, a República Federativa de Muzambinho, nós temos 15 milhões de habitantes. É conhecida Muzambinho como a Nova York de Minas Gerais, né? Então, doutor, é o seguinte, temos uma lei lá. Lá no açougue do Rock, lá na venda do Zul, entendeu? No bar do Né, pintou outra na tua casa, pintou uma barata, é sinal que tem mais 300. É isso. Então, vocês já pegaram só 8. Então, vocês vão ver, com essa investigação séria, vão aparecer jogadores que até eventualmente... Vai ampliar, Milton, eu não tenho dúvidas disso não. Esses 8, na verdade, são os primeiros que foram já denunciados,
e os primeiros que tiveram o passe suspenso aí pelo STJD. Mas isso vai aparecer muito mais, muito mais. Aí você pode colocar na casa de centena, sem dúvidas, e da elite do futebol brasileiro, que é o que mais preocupa. Série B do Brasileirão, Série A do Brasileirão, e é isso que preocupa muito. Agora tem que ir na origem, Milton, a ferida está exposta. E aí nós temos a opção de aprofundar na investigação, de buscar a origem desse dinheiro, de ver de onde vêm os demais crimes cometidos e que essas pessoas sejam punidas, processadas criminalmente, e pegar os bandidos também maiores, que muitas vezes ainda nem sequer apareceram na investigação, mas que estão por trás financiando, porque é muito dinheiro, é muita grana, e que está manchando e de forma muito ruim a credibilidade do futebol brasileiro. Deputado, o negócio é o seguinte, ouvindo rádio desde moleque, Bandeirantes e Tupi e Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eu lembro que os cronistas esportivos eles falavam, eu tinha lá meus 10, 12 anos, entendeu? Então o papo era exatamente esse, picaretagem no futebol, mas com um goleiro comprado, frangando, com o árbitro comprado também. Pode ser lenda, o árbitro marcando falta, marcando pênalti que não foi e tal. Qual é que é a tua expectativa? Não vai aparecer mais um monte de coisa? Pode aparecer, Milton, e aí eu falo, quando alguém é submetido a um depoimento perante uma CPI, um depoimento que dura 8 horas, 10 horas, 12 horas, essa pessoa é submetida a um estresse muito grande. E ali ela pode revelar até para tentar salvar a pele dela. Então eu tenho uma grande esperança que a CPI começa de um jeito, mas a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então podemos ter aí avanços de investigações paralelas e apurações de outros fatores também que envolvam o futebol brasileiro. Eu estou lá como vice-presidente, um dos vice-presidentes dessa comissão parlamentar de inquérito na Câmara, e falei com o presidente, com o deputado Júlio Arcoverde, falei com o deputado relator da CPI, que é o deputado Felipe Carreiras, justamente isso. A CPI começa de um jeito e a gente não sabe como termina. O senhor tem aí uma informação que não foi divulgada ainda? Por que só 8? Não, tem muito mais. Esses 8 já serão de cara, tem muito mais. Nós temos aí pelo menos outros 34 jogadores que foram citados na investigação do Ministério Público e podemos chegar à casa de centena. Então, os números são muito maiores, muito maiores. É que esses 8 tiveram o passe já, a atuação suspensa pelo STJD. Foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás. Então, é apenas o passo inicial, mas muitos outros vão aparecer. E mais do que o jogador, Milton, que a gente tem que apurar e tem que também punir, mas tem que encontrar quem está por trás disso, que eu acho que é o ponto principal. Existem outros crimes envolvidos nessa história toda, porque dinheiro vivo para pagar jogador é dinheiro vivo que vem de outra origem ilícita. Crime de tráfico, crime de corrupção, crime sei lá. Então nós temos que encontrar outras origens de onde vem esse dinheiro. E a CPI não pode ela apenas se limitar na questão do jogador em si, que é muito importante e tem que ter apuração. Mas isso aí o Ministério Público de Goiás está fazendo de forma brilhante. A CPI tem que colaborar nessa história toda para ampliar para mais nomes, para ampliar para mais pessoas, só que ela tem que ir mais a fundo, ela tem que ir na questão de apuração de crimes de lavagem de dinheiro, que eu acho que é isso que está bancando essa história toda, Milton. Deputado, pergunta de curioso aqui. Nesse caso, lamentável, que repercutiu no mundo inteiro, uma picaretagem danada, eu repito, trocar jogador, placar de jogo, tomar um frango, antigamente era dito que o juiz era comprado, que não sei o quê. Agora, esse negócio de cartão, eu não sabia. Eu sou macaco velho na área, eu não sabia esse negócio de cartão. Até, eu repito, um desses já identificados, eu não cumpri a minha expulsão porque só faltou bater no juiz. Entendeu? Ele fez tudo. Agora, eu pergunto o seguinte, nesse caso, existe lá em Brasília, na sua comissão, a possibilidade de delação premiada? Existe sim, Milton. Essa é uma possibilidade tratada. Eu mesmo, como vice-presidente, estou apresentando um requerimento na sessão de terça-feira que vai ter a CPI, e eu vou te monitorando semana a semana, para que a Polícia Federal seja destacada para atuar junto com a CPI. Nós temos um inquérito hoje perante a Polícia Federal, mas eu vou fazer um requerimento
perante a CPI para que o ministro da Justiça ceda delegados da Polícia Federal para que estejam também auxiliando a Comissão Parlamentar de Inquérito. Por quê? Porque a Polícia Federal pode estabelecer, sim, o mecanismo de delação premiada, junto com a CPI. A CPI trazendo revelações, a CPI buscando novas apurações, indiciando pessoas. Pode ser que essas pessoas queiram fazer uma delação até para ter uma diminuição da pena. É um mecanismo previsto na lei, é um mecanismo de defesa do acusado que ele pode usar. Então a CPI também estará preparada para eventual pedido de delação, inclusive com apoio das demais forças ali de investigação, Ministério Público e Polícia Federal. Não começaram a dedar, não, jogadores e tal, alguém que sabe daquele jogador, aquela aposta e tal, não está pingando isso aí, não? Eu tenho certeza que tem a chance de pingar. A CPI está em fase muito inicial, Milton. Nós instalamos ela na semana passada, tivemos uma primeira reunião interna para definição de convocações, e aí já definindo que presidentes de clubes também serão convocados. Ministério Público de Goiás, já estamos pedindo compartilhamento de toda a investigação daquilo que está rolando também em Goiás, que se iniciou com a Série B do Brasileirão, mas já atinge a Série A do Brasileirão também, e a gente vai aprofundando. Eu não tenho dúvidas de que isso pode surgir sim. Na terça-feira teremos mais uma reunião da CPI, que é para aprovar esse cronograma prévio de apurações, e a partir daí, como eu já disse, reafirmo, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Aí o deputado federal Ricardo Silva, de Ribeirão Preto, mas é deputado federal, né? Filho do Rafael Silva, deputado estadual há 12 séculos. Qual é o primeiro passo? Quando é que vai começar essa comissão? Queria que o senhor repetisse também o nome dos seus companheiros. O senhor é o vice-presidente. Isso, como vice-presidente, eu ocupo uma das vice-presidências da CPI. Nós temos como presidente da comissão o deputado Júlio Arcoverde, como relator da comissão o deputado Felipe Carreiras, do Pernambuco, e nós temos deputados experientes nessa CPI, viu, Milton, que estão muito empenhados nessa apuração, e acredito que é uma CPI que tem tudo para avançar, que tem tudo para colocar as claras, e mais, viu, Milton, um assunto importante, para regulamentar essa questão de aposta. Porque a aposta é uma realidade e hoje o dinheiro das apostas ele vai para o exterior, porque muitos aplicativos eles vêm do exterior e o Brasil fica numa hipocrisia danada com esse assunto aí, e nós temos a aposta como realidade, dinheiro vai para o exterior, não reverte em aplicação de impostos para cá. Então, além da parte de investigação da CPI, vai ter uma parte propositiva também, que é colocar todo mundo sentado à mesa, pessoal das apostas, dos aplicativos, para fazer com que esse dinheiro fique no Brasil, que regulamente e que acabe com essa pouca vergonha. Olha, e pets, nós já temos uns 200 aí fazendo propaganda. Eu inclusive, lancei o Sporting Bet. Depois contrataram o Marcelo hoje no Fluminense e tal. Mas tem bet para tudo quanto é lado. E o governo novo tem razão, hein, quando diz que temos que taxar essas empresas de fora que ganham um dinheirão aqui e não pagam nada. Em que pé que está isso? Isso aí nós estamos no aguardo, Milton, do governo editar uma medida provisória. O próprio governo já anunciou que faria isso, ainda não o fez. E acredito que a CPI vai ser um mecanismo importante até para colaborar com esse texto. O que nós queremos é um texto que vai regulamentar, que vai trazer transparência, que vai acabar com a pouca vergonha, que vai colocar na cadeia quem comete o crime, mas que vai também permitir com que o investimento venha para o Brasil, porque falar de proibir aposta, isso aí na verdade é hipocrisia. A aposta ela vai continuar existindo pela internet, então o melhor a se fazer é regulamentar, é fazer com que essas empresas paguem impostos no Brasil, que hoje o dinheiro não fica aqui não, o dinheiro vai para fora do país, a verdade é essa. Então, e o governo está perdendo 15 bilhões de reais, a estimativa do próprio Ministério da Fazenda, em arrecadação com essa regulamentação. Então é regulamentar de um lado, punir do outro lado quem está cometendo crime e fazer com que o brasileiro não perca a esperança em nosso futebol, que é a paixão do povo de uma forma geral, Milton. O Haddad, né?
ministro, ele falou há uns 2 meses que iam fazer isso e tal. Não começaram a fazer isso, não? Pegando não chegou no Congresso ainda. Ah, não chegou, desculpa. A provisória deve estar internamente no governo, sendo debatida. Existem órgãos do governo que debatem, mas ainda não houve nenhum tipo de publicidade ou de algo que externasse, de fato, um texto a ser apresentado pelo governo. E tá valendo também jogador delatando jogador, entendeu? Porque você sabe como é que é. Deram um dinheiro grosso aí para levar um cartão vermelho, um cartão amarelo. Aposta-se em tudo, coisa impressionante. Eu não sabia, sou macaco velho e não sabia que isso existia, de jeito nenhum. Não tem time que foi prejudicado, que sabe realmente o que aconteceu. Eles não estão entrando já em contato com o senhor e o seu time? Milton, isso pode acontecer sim. É claro que a CPI ela tem uma missão de investigação, uma missão muito séria, que é típica de autoridade judicial. A CPI pode, por exemplo, quebrar sigilo, a CPI pode fazer convocações, e se a pessoa não for depor, manda a polícia buscar. Então a CPI tem poderes próprios de investigação, que é um poder que muitas pessoas não conhecem, que é do legislativo brasileiro, que é do parlamento brasileiro como representante do povo. Então tem esse poder. Mas a delação premiada de times, ou de dirigentes, ou de jogadores, isso, claro, que não está descartado. Delação premiada é ferramenta de defesa do acusado. Ele é acusado de um crime, ele sabe de outros participantes de uma pirâmide criminosa, e ele passa a indicar novos integrantes que cometeram um crime para que ele tenha uma redução de sua pena. Então isso é perfeitamente possível também perante a CPI. Deputado, encerrando, qual é o próximo passo desse time de deputados reunidos nessa CPI? Envolvendo na essa terça-feira, Milton, nós faremos uma reunião na Câmara Federal para aprovação do cronograma prévio da investigação. Eu falei com o deputado Felipe Carreiras, repito, que é o relator da CPI. Esse cronograma feito pelo relator deve ser apresentado nessa semana, já com os pedidos de convocações, já com os pedidos de convite, compartilhamento de dados, busca pelas informações também da investigação do Ministério Público de Goiás, e a partir daí começam os trabalhos dessas convocações e de oitivas na Câmara Federal. A última pergunta. Ai de você se não acertar, hein? Qual é time que jogou com Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Hélio Gilioli, Amaury Gerbala, o Zuino, entendeu? Morreu lá em Goiânia. E um jogador maravilhoso que era o Jair Bala, que faleceu também, e o Carlos César, baixinho, ponto esquerda, que jogou na Itália. Esse cara foi jogador bom demais, viu, deputado? Sabe que eu estou aprendendo um pouco da história do futebol com você, Milton Neves, te acompanhando, te ouvindo. E o nosso Comercial Futebol Clube, sempre com uma seleção de jogadores fenomenais. E o nosso Botafogo também, timaço de Ribeirão Preto. Eu estou aprendendo contigo, Milton. Então tá bom, abraço no seu pai aí, deputado, né? Deficiente visual, cara que ama a política, mesmo não enxergando, como o filho enxerga. Mas você tá no mesmo caminho dele, né? Parabéns, isso aí, né? Precisamos. Eu acho que vai aparecer muito jogador nessa parada, viu, deputado? Eu também acho, tem muita coisa para se apurar. Obrigado pelo carinho. Nós aqui de Ribeirão Preto somos seus fãs, é fã de carteirinha do Milton Neves. Você é gigante, é o nosso professor, nosso grande mestre. Obrigado pelo espaço. E eu vou te informando passo a passo da investigação, te colocando em contato também, viu, Milton? Se você precisar, se você quiser, claro, com os demais integrantes da CPI. Nós temos ali um presidente que está muito aberto a falar sobre esse assunto, o próprio relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é meu amigo pessoal, um deputado lá do Pernambuco, deputado Felipe Carreiras. E a gente vai te pontuando aí passo a passo, porque a presença da mídia agora, fazendo essa cobertura, vai ser fundamental para que mais pessoas possam falar sobre esse assunto e trazer novas revelações, que é o que a gente mais quer, e é moralizar o futebol brasileiro. Muito bem, Ricardo Silva, muito obrigado aí pelas explicações, é um fato muito sério e está denegrindo a imagem do futebol brasileiro também, né? Porque, jogador receber dinheiro para ser expulso, para receber cartão amarelo, isso eu nunca imaginava que houvesse, viu? Um grande abraço para o senhor, muito obrigado e viva a minha Ribeirão Preto. Viva Ribeirão Preto, viva aí você, Milton Neves, parabéns pelo seu trabalho, conte comigo sempre. Muito obrigado, muito obrigado.